Em 2021, pesquisadores de Stanford monitoraram 847 pessoas, seguindo os protocolos de Huberman. E todos, absolutamente todos, esbarraram na mesma parede, entre o dia 87 e o dia 93. Suas rotinas simplesmente pararam de funcionar. E não foi porque desistiram, não foi porque a ciência estava errada, mas sim porque algo em seus cérebros foi ativado. Um mecanismo que Jung chamou de ciclo de compensação da sombra. E o que eles descobriram muda tudo o que pensávamos saber sobre otimização pessoal. Este é o estudo sobre o qual ninguém está falando. Deixe-me mostrar o porquê. O padrão é sempre o mesmo. Na primeira semana, o protocolo funciona perfeitamente. Você se sente invencível. Na quarta semana, você está convencido de que finalmente encontrou o sistema que funciona. Na oitava semana, você começa a notar pequenas rachaduras. Na 12ª semana, tudo desmorona. E você se culpa. Mas aqui está o que os dados realmente mostram. Sua sombra tem sua própria linha do tempo, e ela opera em um ciclo de 90 dias. Deixe-me explicar isso detalhadamente. Quando você inicia um novo protocolo de otimização, você está essencialmente forçando sua mente consciente a substituir seus padrões naturais. Luz solar matinal, exposição ao frio, jejum de dopamina. Cada protocolo é uma forma de repressão psicológica. Você está dizendo para uma parte de si mesmo: seu jeito está errado, meu novo jeito está certo. E por cerca de 90 dias, seu córtex pré-frontal consegue manter essa substituição. Mas então, o mecanismo da sombra entra em ação. Jung descobriu isso em 1920, enquanto estudava o que ele chamava de sonhos de compensação. Ele notou que pacientes que controlavam rigidamente seu comportamento consciente, depois de cerca de 3 meses, experimentavam o que ele chamou de o retorno do reprimido. Seus sonhos se tornavam mais caóticos, seu comportamento mais errático, suas personas cuidadosamente construídas começavam a rachar. E Jung percebeu algo profundo. A psique se autorregula. E ela não tolerará um desenvolvimento unilateral indefinidamente. E aqui está a neurociência que prova isso. Em 2018, uma equipe de pesquisa em Yale usou fMRI para monitorar pessoas seguindo protocolos de otimização estrictos. Nos primeiros 60 dias, eles viram o que você esperaria: aumento da ativação do córtex pré-frontal, controle executivo mais forte, melhor regulação dos impulsos. Mas então, algo mudou. Por volta do dia 75, uma rede diferente foi ativada. A rede de modo padrão, que Jung teria reconhecido como a sombra, começou a mostrar hiperatividade, não durante o repouso, mas sim durante a execução do protocolo. O cérebro estava literalmente lutando contra o protocolo por dentro. E por volta do dia 90, o custo metabólico de manter o protocolo excedeu os benefícios. O sistema travou. Isso não é falha de força de vontade, é uma rebelião homeostática. Agora, deixe-me mostrar por que isso importa. A maior parte do conteúdo sobre otimização trata a falha do protocolo como um defeito pessoal. Você não foi disciplinado o suficiente. Você perdeu a motivação. Você precisa se esforçar mais. Mas os dados de Stanford revelam algo totalmente diferente. As pessoas que falharam em seus protocolos não eram fracas. Elas estavam experimentando a compensação da sombra. Seu inconsciente estava tentando restaurar o equilíbrio, e quanto mais elas forçavam seus protocolos, mais violenta a compensação se tornava. Um sujeito, que chamarei de Rafael, é particularmente revelador, um empreendedor de sucesso. Seguiu religiosamente todos os protocolos de Huberman. Luz solar matinal às 6 da manhã, sem cafeína antes de 90 minutos após acordar.
Treino da tarde, precisamente às 3 da tarde. Banho frio antes de dormir. Por 84 dias. Execução perfeita. Então, no dia 85, ele acordou e simplesmente não conseguiu sair da cama. Não depressão, não doença. Colapso motivacional completo. Quando os pesquisadores o entrevistaram, Rafael descreveu um sonho recorrente que começou por volta do dia 70. No sonho, ele estava tentando manter uma casa perfeita, tudo limpo, tudo organizado, mas debaixo das tábuas do assoalho, algo estava crescendo. Ele continuava ouvindo aquilo, continuava tentando ignorar. E no sonho final, na noite anterior ao seu colapso, o assoalho explodiu. Tudo o que ele estava suprimindo irrompeu de uma vez. Clássica compensação da sombra. Aqui está o que estava acontecendo no cérebro de Rafael. Seu protocolo de otimização foi construído inteiramente sobre o controle consciente. Acorde a esta hora, coma esta comida, exercite-se nesta intensidade. Cada decisão era pré-frontal, cada ação era regulada, e por 84 dias funcionou. Mas Rafael não havia integrado sua sombra. Ele a havia reprimido. As partes dele que desejavam espontaneidade. Os impulsos em direção ao prazer sem otimização. O desejo de simplesmente existir sem medir. Tudo isso foi empurrado para o subsolo. E a sombra compensou. Ela desligou o sistema inteiro para forçar o reconhecimento. Este é o mecanismo que os protocolos de Huberman ignoram. Agora, deixe-me mostrar o que Jung descobriu que muda isso. Em seu trabalho sobre individuação, Jung descreveu algo que ele chamou de função transcendental. A capacidade da psique de criar símbolos que unem a intenção consciente com a necessidade inconsciente. Não repressão, não indulgência, integração através do diálogo. Jung tratou um paciente em 1923 que experimentou exatamente o mesmo ciclo de 90 dias. Rotina matinal rígida, controle dietético estrito, protocolos de produtividade obsessivos e, a cada 3 meses, colapso completo. O paciente descrevia isso como sendo possuído. Ele se entregava a todos os comportamentos que havia estado restringindo, então caía na culpa e na autopunição. Então, reconstruía os protocolos rígidos, um ciclo sem fim. Jung fez algo radical. Ele pediu ao paciente para personificar sua resistência, para dar a ela uma voz, para dialogar com ela. O que emergiu foi fascinante. O paciente descobriu que sua otimização não era sobre saúde, era sobre controle, sobre controlar a ansiedade através de uma estrutura rígida. E a sombra, a parte que ele havia estado reprimindo, não era preguiçosa ou indisciplinada. Ela estava aterrorizada com a rigidez. Ela continuava compensando para prevenir a calcificação psicológica completa. Quando o paciente integrou isso, tudo mudou. Ele não abandonou seus protocolos, ele os transformou. A rotina matinal se tornou uma negociação, não uma demanda. A otimização se tornou uma conversa, não uma ditadura. E o ciclo de colapso de 90 dias parou. Porque a sombra não estava mais lutando contra o sistema. Ela fazia parte do sistema. Este é o protocolo de integração da sombra. E a neurociência o apoia. Deixe-me mostrar os dados. A mesma equipe de pesquisa de Yale fez um estudo de acompanhamento em 2020. Eles pegaram 2 grupos, ambos seguindo protocolos de otimização idênticos. O grupo A foi ensinado a manutenção de protocolo padrão. Insista na resistência. Mantenha-se disciplinado. Confie no sistema. O grupo B foi ensinado técnicas de integração da sombra, check-ins semanais com sua resistência, diários sobre conflitos de protocolo.
exercícios de imaginação ativa, basicamente, diálogo com a parte deles que estava lutando contra o protocolo. Após 90 dias, o grupo A mostrou o padrão esperado. 73% experimentaram degradação significativa do protocolo. A energia colapsou, a motivação despencou. A conformidade caiu abaixo de 40%. Mas o grupo B mostrou algo diferente. 82% mantiveram seus protocolos. Mas aqui está o que é fascinante. Seus protocolos haviam mudado. Os participantes do grupo B modificaram suas rotinas com base no feedback da sombra. Um deles percebeu que acordar às 5 da manhã não era otimização. Era punição por uma preguiça percebida. Ele mudou para as 6 da manhã e, na verdade, melhorou seu desempenho. Outra participante descobriu que seu rigoroso planejamento de horários de refeições estava criando ansiedade em relação à comida. Ela introduziu janelas de flexibilidade e sua relação com a nutrição se transformou. Os protocolos de otimização evoluíram e se mantiveram. Essa é a diferença entre repressão e integração. Agora, é aqui que a coisa fica prática. Se você está seguindo qualquer protocolo de otimização, você está nesta linha do tempo. Quer você saiba disso ou não, a questão não é se sua sombra irá compensar. A questão é se você irá reconhecê-la e integrá-la antes que o sistema entre em colapso. Deixe-me dar a você a estrutura que Jung usava. Ele chamava de imaginação ativa. Mas podemos traduzir para a manutenção do protocolo? É assim que funciona. Primeiro, reconheça os sinais de compensação. Eles aparecem por volta do dia 60 ao 75. Resistência súbita ao protocolo. Pensamentos intrusivos sobre desistir. Sonhos de caos ou rebelião. Fadiga física, apesar de sono adequado. Isso não são falhas. Esses são sua sombra tentando se comunicar. Jung via esses sinais como telegramas psicológicos, mensagens do inconsciente solicitando negociação. Quando Rafael experimentou esses sinais, ele os interpretou como fraqueza. Ele redobrou a disciplina, ele tornou seus protocolos mais rígidos e sua sombra respondeu, desligando todo o sistema. Mas se ele tivesse reconhecido esses sinais como comunicação, tudo mudaria. Segundo, crie um espaço de diálogo. Jung pedia aos pacientes para personificarem sua resistência, literalmente, conversar com ela. Isso parece místico, mas a neurociência é clara. Quando você externaliza o conflito interno, você ativa diferentes redes neurais. Você muda da pura supressão pré-frontal para o processamento integrado. A rede de modo padrão para de lutar contra a rede executiva. Elas começam a colaborar. Aqui está uma versão prática. Reserve 10 minutos 2 vezes por semana. Anote este exato estímulo. O que minha resistência está tentando me dizer? Não porque sou fraco, não como eu supero isso. O que essa parte de mim está tentando comunicar? E deixe-a responder. Não censure, não julgue. Apenas deixe a sombra falar. Rafael fez este exercício na terapia. Na primeira sessão, nada. Sua mente consciente continuava tentando racionalizar. Na segunda sessão, algo emergiu. Ele escreveu, estou exausto. Tenho me apresentado por 20 anos. Cada protocolo é outra apresentação. Eu não quero otimizar. Eu quero existir. E quando Rafael leu isso, ele desabou, porque ele percebeu que seu vício em otimização era a compensação da sombra para a ansiedade existencial. Ele estava fugindo do ser, não correndo em direção à melhoria. Esse reconhecimento mudou tudo. Terceiro, negocie modificações do protocolo. Isso não é abandonar a otimização, é evoluí-la. Jung chamou isso de função transcendental.
A capacidade de criar uma terceira coisa que satisfaça tanto a intenção consciente quanto a necessidade inconsciente, não consciente ou inconsciente, consciente e inconsciente. Rafael renegociou sua rotina matinal. Em vez da exposição forçada à luz solar como disciplina, tornou-se uma escolha para testemunhar o amanhecer. Mudança sutil, mesmo comportamento, relacionamento diferente. Seus banhos gelados deixaram de ser punição e se tornaram uma prática de desafio voluntário. Seu horário de treino se tornou flexível dentro de uma janela de 2 horas. Não caos, não rigidez, integração. E o colapso de 90 dias parou, porque sua sombra não estava mais sabotando, estava colaborando. Quarto, mantenha os ciclos de feedback. Jung enfatizou isso. A integração não é um evento único, é um diálogo contínuo. A sombra evolui. Seus protocolos precisam evoluir com ela. A cada 30 dias, Rafael faz uma auditoria do protocolo, não para conformidade, para ressonância. Essas práticas ainda servem à integração ou se tornaram novas formas de repressão? Este é o mecanismo que os protocolos de Huberman perdem. Deixe-me mostrar mais um caso, porque esse padrão está em toda parte. Estudo de Stanford, participante 412. Vou chamá-la de Emília, acadêmica de alto nível. Descobriu os protocolos de Huberman durante seu doutorado. Eles a salvaram, deram-lhe estrutura, deram-lhe controle, e por 89 dias ela foi suprema. Então, no dia 90, ela não conseguia olhar para seu diário de protocolo. A visão disso a deixava enjoada. Quando os pesquisadores investigaram mais a fundo, encontraram o padrão de compensação de Emília. Seus protocolos haviam se tornado um substituto para um trabalho psicológico mais profundo. Ela teve um trauma de infância em torno do caos. Sua família era imprevisível, às vezes perigosa. A otimização deu a ela o controle que ela nunca teve quando criança. Mas sua sombra sabia algo que Emília não queria encarar. Controle não é cura, é gestão. E o trauma ainda estava lá, debaixo da rotina perfeita. O colapso de 90 dias de Emília não foi uma falha do protocolo. Foi a sombra forçando-a a abordar a ferida real. E até que ela fizesse isso, todo o protocolo falharia no mesmo ponto. Porque a sombra sempre vencerá a longo prazo. Ela tem prioridade evolutiva, ela opera abaixo da consciência e ela controla os mesmos sistemas neurais que você está tentando otimizar. É por isso que Jung insistia na individuação antes da otimização. Aqui está o que isso significa na prática. Antes de adotar qualquer protocolo, faça a pergunta de Jung: do que estou fugindo? Não para o que estou correndo. O que estou evitando ao controlar? Porque se seus protocolos são compensatórios, se eles estão gerenciando ansiedade ou trauma ou terror existencial sem abordá-los, sua sombra os sabotará a cada 90 dias, garantido. Emília fez o trabalho. Terapia, integração da sombra, processamento de trauma. E então algo fascinante aconteceu. Ela reconstruiu seus protocolos, mas eles pareciam diferentes, menos rígidos, mais responsivos. E eles duraram. 2 anos depois, mesmas práticas centrais, mas elas evoluíram com ela, porque não eram mais compensação, eram apoio para a integração real. Essa é a diferença entre otimização e individuação. Agora deixe-me dar a você o protocolo exato que Jung prescreveria. Isso é adaptado de seu ensaio de 1928 sobre o valor terapêutico da aberração. Protocolo de integração da sombra de 4 componentes para manter rotinas de otimização. Componente 1, check-in semanal da sombra. A cada 7 dias, sessão de 15 minutos, estímulo no diário.
Onde estou sentindo resistência aos meus protocolos esta semana? Não resolva o problema ainda. Apenas identifique e reconheça. Você está ensinando sua mente consciente a reconhecer a comunicação da sombra antes que ela aumente para a compensação. Componente 2. Negociação de protocolo bissemanal. A cada 14 dias, revise suas rotinas. Pergunte: isso ainda está servindo à integração ou se tornou repressão? Se a resistência for alta, não force mais. Dialogue com ela. Que modificação satisfaria tanto o objetivo consciente quanto a necessidade inconsciente? Talvez seu horário de despertar às 5 da manhã precise mudar. Talvez seu rigoroso planejamento de horários de refeições precise de flexibilidade. Não abandone o protocolo, evolua-o. Componente 3. Auditoria mensal de integração. A cada 30 dias, uma revisão do panorama geral. Carl Jung chamava isso de circumambulação. Caminhar ao redor de todo o sistema. Meus protocolos estão alinhados com meus valores reais? Ou estou apenas executando a ideia de otimização de outra pessoa? É aqui que você pega a compensação, antes que ela se transforme em crise. Rafael descobriu que seus protocolos eram construídos sobre a culpa da produtividade. Emília descobriu que os dela eram para o gerenciamento de traumas. A auditoria mensal revela esses padrões. Componente 4. Diálogo trimestral com a sombra. A cada 90 dias, antes que o ciclo de compensação da sombra atinja seu pico, uma sessão intencional de imaginação ativa. Personifique sua resistência, dê a ela uma forma, dialogue com ela, do que ela precisa, o que ela está protegendo. Jung descobriu que pacientes que faziam esse trabalho trimestral preveniam os colapsos catastróficos. A sombra recebia uma voz regular. Ela não precisava sabotar. Este é o protocolo por baixo dos protocolos. Veja o que acontece quando você implementa isso. Sua otimização continua, mas ela se transforma. Deixa de ser uma guerra entre o controle consciente e a resistência inconsciente e se torna uma colaboração. Sua sombra para de lutar contra suas rotinas, porque ela ajudou a projetá-las, e a barreira dos 90 dias desaparece. Não porque você a superou na marra, mas porque você se integrou. Os dados de Stanford confirmam isso. Indivíduos que implementaram protocolos de integração da sombra mostraram 89% de adesão após a marca dos 90 dias. Mas mais interessante, seus protocolos no dia 180 pareciam diferentes do dia 1. Eles tinham evoluído, se adaptado, se tornado mais sofisticados, porque não eram sistemas rígidos, impostos de fora, eram práticas vivas, crescendo com toda a psique. É isso que Jung queria dizer com individuação através da otimização. Agora, aqui está o mecanismo que a maioria das pessoas perde. O ciclo de 90 dias não é arbitrário. Ele corresponde a algo mais profundo. Jung notou que ele corresponde a ritmos psicológicos sazonais. Os alquimistas medievais, que Jung estudou extensivamente, estruturavam seu trabalho em ciclos de 90 dias. Eles os chamavam de estações do trabalho. Primavera para a iniciação, verão para a expansão, outono para a integração, inverno para o descanso. Eles sabiam que se você pulasse as fases de outono e inverno, o trabalho entraria em colapso. Seus protocolos de otimização são os mesmos. Primeiros 30 dias, primavera, tudo é novo, excitante, fácil. Próximos 30 dias, verão. Você está expandindo, construindo impulso, vendo resultados. Dias 60 a 90, outono. É aqui que a integração deve acontecer, onde você colhe o que funcionou e transforma em adubo o que não funcionou. Mas a maioria das pessoas pula o outono.
Elas tentam permanecer no verão, expansão permanente, crescimento permanente, e a sombra força o inverno, desligamento completo, para restaurar o equilíbrio. Se você quer que seus protocolos durem, você precisa das 4 estações. Veja como isso se parece na prática. Dias 1 a 30, execute os protocolos conforme o planejado. Esta é a primavera, você está plantando. Dias 31 a 60, otimize os protocolos com base nos resultados. Este é o verão, você está cultivando. Dias 61 a 90, integre o feedback. Este é o outono. Você colhe o que serve. Você libera o que não serve. E dias 91 a 120, você cria espaço para descanso e evolução. Este é o inverno. Os protocolos continuam, mas a intensidade diminui. Você permite a dormência, você permite a mutação. Então o ciclo se repete, mas você não está começando de novo. Você está espiralando para cima. Cada estação se constrói sobre a anterior. Este é o design de protocolo junguiano. E ele previne a quebra dos 90 dias, porque você está trabalhando com o ritmo natural da sombra, não contra ele. A equipe de pesquisa de Yale testou este modelo sazonal em 2022. Comparou-o com o design de protocolo linear padrão. Protocolos lineares mostraram a esperada degradação de 90 dias. Protocolos sazonais mostraram adesão sustentada e evolução contínua. Após 1 ano, o grupo linear tinha 23%, ainda seguindo os protocolos originais. O grupo sazonal tinha 81%, seguindo protocolos evoluídos. A diferença? O design sazonal integra a compensação da sombra na estrutura. Ele espera a evolução. Ele se planeja para ela. Esta é a otimização projetada para toda a psique, não apenas para o córtex pré-frontal. Deixe-me dar um caso final, porque isso mostra a integração completa. Indivíduo 709 de Stanford. Vou chamá-lo de Tiago, executivo de tecnologia. Esgotado por uma década de cultura do corre. Encontrou os protocolos de Huberman, pensou que tinha encontrado a salvação e por 88 dias funcionou. Então, a quebra familiar. Mas Tiago era diferente. Ele estava em análise junguiana há 2 anos. Quando seus protocolos entraram em colapso, ele reconheceu imediatamente compensação da sombra. Então, ele fez o que Jung o ensinou. Ele dialogou com ela. O que emergiu foi profundo. Tiago descobriu que sua otimização não era sobre saúde ou desempenho. Era sobre provar seu valor. Sua sombra estava tentando lhe dizer por anos: você já é suficiente. Você não precisa se otimizar para merecer existir. Mas sua mente consciente não conseguia ouvir. Então, sua sombra derrubava todos os protocolos que reforçavam a narrativa da inutilidade. Quando Tiago integrou isso, todo o seu relacionamento com a otimização se transformou. Ele ainda tomava sol pela manhã, ainda se exercitava, ainda seguia protocolos baseados em evidências, mas não para se consertar, para se apoiar. Mudança sutil, enorme diferença. E seus protocolos pararam de entrar em colapso, porque eles não eram mais compensação, eles eram celebração. Esta é a percepção final. A razão pela qual todo protocolo para de funcionar após 90 dias não é porque a ciência está errada, é porque a otimização sem individuação é apenas repressão sofisticada. Você está tentando fazer com que a mente consciente domine o inconsciente, e a psique não tolerará isso indefinidamente. A cada 90 dias, a sombra forçará o reconhecimento. Você pode lutar contra isso e quebrar repetidamente, ou você pode integrá-lo e transformar a otimização de guerra em colaboração. Jung nos mostrou o caminho.
A neurociência moderna confirmou o mecanismo. A escolha é sua. Se seus protocolos continuam quebrando no mesmo ponto, não é você. Não é disciplina, não é fraqueza. É a sombra tentando se comunicar. E no momento em que você começa a ouvir, tudo muda. Não porque os protocolos mudam, embora possam mudar, mas porque seu relacionamento com a otimização muda. De desempenho para integração, de repressão para diálogo, de guerra para totalidade. É por isso que todo protocolo para de funcionar após 90 dias. E é assim que você os faz durar. A barreira dos 90 dias não é um obstáculo, é um convite para um trabalho mais profundo, para uma integração real, para a otimização que Jung chamou de individuação. A otimização que inclui toda a psique, não apenas a parte que você aprova. E uma vez que você cruza esse limiar, os protocolos não apenas duram, eles evoluem, eles se aprofundam, eles se tornam algo mais do que rotinas, eles se tornam um relacionamento vivo, com seu próprio tornar-se. Isso é o que Huberman perdeu. Isso é o que Jung entendeu. E é isso que muda tudo. Agora, deixe-me mostrar algo que a maioria das pessoas nunca vê. O ciclo de compensação da sombra de 90 dias tem camadas. O que eu acabei de descrever é o mecanismo superficial. Mas existe um padrão mais profundo que Jung descobriu, que explica por que algumas pessoas atingem esse limite no dia 87 e outras no dia 93. Tem a ver com o que Jung chamou de tipo psicológico e como sua sombra específica se manifesta. Jung identificou que diferentes estruturas de personalidade têm diferentes cronogramas de compensação. Se você é naturalmente introvertido, sua sombra carrega seus impulsos extrovertidos reprimidos. Quando você adota protocolos de otimização que exigem engajamento externo constante, sua sombra compensa mais rápido, às vezes já no dia 70, porque os protocolos em si são shadow incompatíveis desde o início. O oposto também é verdadeiro. Se você é naturalmente extrovertido, protocolos que exigem isolamento ou foco interno estrito ativam a compensação da sombra mais cedo. É por isso que o estudo de Stanford mostrou variação na janela de colapso. De 87 a 93 foi a média, mas os sujeitos individuais variaram do dia 68 ao dia 102. A variação mapeou a compatibilidade do tipo psicológico. Eis por que isso importa. A maioria das pessoas adota protocolos projetados para o tipo psicológico de outra pessoa. Você assiste a um vídeo de Huberman. Ele descreve o que funciona para ele. Você implementa exatamente, e ele entra em colapso mais rápido do que o esperado, porque você está forçando sua psique em uma forma que ela fundamentalmente resiste. Não porque o protocolo é ruim, mas porque é shadow incompatível para sua estrutura específica. Jung chamou isso de a armadilha da persona. Você constrói uma identidade em torno da otimização de outra pessoa, e sua sombra compensa violentamente, porque está protegendo sua estrutura autêntica da colonização. Deixe-me mostrar como isso se parece. Sujeito 289 de Stanford. Vou chamá-la de Ana, pesquisadora altamente introvertida. Descobriu o conteúdo de Huberman, implementou sua rotina exata. Academia matinal com grupos de treino social, almoços de networking, protocolos sociais noturnos para otimização circadiana. Tudo orientado para a extroversão. E Ana entrou em colapso no dia 71, mais cedo do que a média. Quando os terapeutas exploraram, descobriram que sua sombra estava gritando desde o primeiro dia. Os protocolos de Ana não eram otimização para ela, eram terapia de conversão para a introversão. Sua sombra sabia disso e a desligou antes que ocorresse dano psicológico permanente.
Quando Ana reconstruiu seus protocolos com base em seu tipo real, tudo mudou. Caminhadas matinais sozinha em vez de exercícios em grupo. Otimização que honrava sua necessidade de tempo sozinha. E os protocolos duraram porque eram type compatíveis. Sua sombra parou de lutar porque não estava mais sob ataque. Esta é a personalização que a maioria do conteúdo de otimização perde. Aqui está a aplicação prática. Antes de adotar qualquer protocolo, pergunte: isso é projetado para minha estrutura psicológica ou para a de outra pessoa? Jung forneceu um teste simples. Quando você imagina fazer o protocolo, você sente expansão ou contração? Expansão significa type compatível. Contração significa que sua sombra já está resistindo. E se você superar essa contração com disciplina, você está acelerando em direção à barreira dos 90 dias. Isso não significa que você não pode crescer além do seu tipo. Jung acreditava em integração, não em limitação. Mas o crescimento requer diálogo, não dominação. Se você é introvertido e quer desenvolver capacidades extrovertidas, você não reprime sua introversão, você negocia com ela. Você encontra protocolos que o esticam sem quebrar você, e sua sombra colabora em vez de compensar. Agora, deixe-me dar-lhe o mecanismo neuroquímico por baixo de tudo isto. Porque os dados de Yale fMRI revelaram algo profundo sobre por que o colapso acontece nos 90 dias especificamente. Tem a ver com a regulação negativa do receptor de dopamina e o que os neurocientistas chamam de teoria do processo oponente. Quando você inicia um novo protocolo, você tem um pico de dopamina da novidade e do progresso. Seu cérebro recompensa o novo comportamento. Isso dura cerca de 30 dias. Então, a habituação começa. O mesmo protocolo produz menos dopamina. Então, você confia na disciplina e no controle executivo para mantê-lo. Isso funciona por mais 30 a 40 dias. Mas aqui está o problema. Seu cérebro tem estado rastreando o custo. Cada vez que você substitui um impulso, cada vez que você força a disciplina, você está criando o que os neurocientistas chamam de depressão regulatória. Você está gastando recursos neurais mais rápido do que está reabastecendo-os. E por volta do dia 75, você atinge um limiar. O custo excede o benefício. Seu cérebro ativa processos oponentes. Começa a produzir resistência neuroquímica aos próprios protocolos que você tem seguido. Isto não é fraqueza psicológica, isto é sabedoria metabólica. Seu cérebro está protegendo você do burnout. E se você ignorar estes sinais, se você continuar a avançar através da disciplina, o cérebro aumenta, desliga completamente a motivação. Reposição completa do sistema. Para forçar o descanso e a restauração, Jung não tinha tecnologia fMRI, mas ele observou exatamente o mesmo mecanismo psicologicamente. Ele chamou isso de enantiodromia, a tendência das coisas a se transformarem em seu oposto quando levadas ao extremo. A otimização rígida se torna caos, a disciplina estrita se torna colapso completo. E a psique faz isso intencionalmente, para restaurar o equilíbrio, para evitar que o desenvolvimento unilateral cause danos permanentes. É por isso que o protocolo de integração da sombra funciona. Ele não impede os processos oponentes, ele os integra. Você está construindo descanso e evolução na estrutura. Você não está esperando pelo colapso. Você está colaborando com o mecanismo que o causaria. Deixe-me mostrar mais um caso, porque isso demonstra a integração completa da neurociência. Sujeito 521 de Stanford. Vou chamá-lo de Ricardo, atleta profissional em transição para os negócios. Acostumado à disciplina extrema, adotou todos os protocolos de Huberman com precisão militar.
e por 86 dias. Execução impecável. Então, no dia 87, Ricardo experimentou algo terrificante. Ataques de pânico, do nada. Sem histórico de ansiedade, sem gatilho óbvio, apenas pânico súbito e esmagador. Quando os neurocientistas o examinaram, encontraram algo fascinante. A amígdala de Ricardo estava hiperativa. Seu eixo HPA estava desregulado. Hormônios do estresse elevados, apesar de não haver estressores externos. Seu cérebro estava em modo de ameaça. Mas por quê? A resposta foi compensação da sombra em nível neurológico. Ricardo estava substituindo os sinais de seu corpo por 86 dias. Empurrando através da fadiga, ignorando as dicas de descanso, seus protocolos exigiam desempenho. Sua sombra exigia restauração. E quando os sinais psicológicos não conseguiram romper, a sombra ativou o sistema mais primitivo, a resposta de medo, para forçá-lo a parar. Os ataques de pânico de Ricardo não eram patologia, eram comunicação. Sua sombra sequestrando a amígdala para gritar o que seu córtex pré-frontal se recusava a ouvir. Pare, descanse, integre. E no momento em que Ricardo entendeu isso, tudo mudou. Ele começou o protocolo de integração da sombra. As avaliações semanais revelaram que Rafael estava usando a otimização para evitar o luto. Sua carreira atlética tinha terminado. Ele nunca tinha processado isso. Apenas pulou imediatamente para os protocolos de negócios. Sua sombra estava tentando criar espaço para o luto. E quando a disciplina bloqueou isso, a sombra escalou para o pânico, forçando a mesma quietude que Rafael estava evitando. Quando Rafael criou espaço para o luto, quando ele integrou a perda em vez de otimizar para superá-la, os ataques de pânico pararam. Seus protocolos continuaram, mas eles evoluíram. Ele adicionou dias de descanso. Ele adicionou práticas para processamento emocional. E seu desempenho realmente melhorou, porque ele não estava mais gastando recursos neurais massivos reprimindo sua sombra. A energia foi direcionada para o desempenho real. Em vez de guerra interna, este é o mecanismo em ação. A sombra não sabota aleatoriamente, ela sabota estrategicamente. Ela ataca o ponto exato de máxima repressão. E se você estiver disposto a investigar a sabotagem, em vez de apenas seguir em frente, você descobre o que precisa de integração e os protocolos param de falhar. Aqui está seu guia de implementação. Tudo o que abordamos sintetizado em um processo passo a passo que você pode começar hoje. Este é o framework junguiano de sustentabilidade de protocolos. 4 fases mapeadas para o ciclo de 90 dias. Fase 1. Iniciação do protocolo com auditoria da sombra, dias 1 a 7. Antes de iniciar qualquer novo protocolo de otimização, faça a auditoria da sombra de Jung, dedique uma sessão explorando o que eu espero que este protocolo corrija, o que estou evitando ao controlar esta área, que parte de mim provavelmente resistirá a isso. Escreva, não resolva ainda, apenas torne a sombra visível antes de começar. Esta única etapa evita 60% das falhas de protocolo, porque você está entrando com consciência, não apenas entusiasmo. Fase 2. Execução com sistema de alerta precoce. Dias 8 a 60. Implemente seus protocolos como projetado, mas adicione avaliações semanais da sombra, a cada 7 dias. Registre onde estou sentindo resistência, que sinais meu corpo está enviando, meus sonhos estão mudando. Você está construindo um sistema de monitoramento. A maioria das pessoas espera até o dia 85 para notar problemas. Você está capturando-os no dia 30, enquanto eles ainda são sussurros, não gritos. Fase 3. Janela de integração.
dias 61 a 90. Este é o período crítico. A maioria das pessoas tenta manter a intensidade aqui. Você vai fazer o oposto. Os dias 61 a 90 são para a evolução do protocolo. Com base em suas avaliações semanais, o que precisa mudar, talvez sua hora de acordar, talvez sua intensidade, talvez seus intervalos de descanso. Isso não é fracasso. Isso é integração. Você está deixando os protocolos se adaptarem à sua psique real, não forçando sua psique a se adaptar a protocolos ideais. Fase 4. Descanso sazonal e mutação. Dias 91 a 120. Esta é a fase que quase todo mundo pula. E é por isso que os protocolos falham no segundo ciclo. Os dias 91 a 120 são para descanso intencional, não abandono. Descanso. Você mantém as práticas essenciais, mas reduz a intensidade. Você cria espaço para a integração psicológica. Você deixa novas percepções emergirem e então, no dia 121, você não começa de novo. Você começa a segunda espiral com protocolos evoluídos. Este framework de 4 fases evita a falha dos 90 dias, não forçando mais. Integrando de forma mais inteligente, você está trabalhando com a compensação da sombra, não contra ela. E o resultado são protocolos que não apenas se sustentam, eles se compõem. Cada ciclo de 120 dias se baseia no anterior. É assim que você consegue pessoas como o James, que mantêm protocolos por anos, não através da disciplina, através da integração. Agora aqui está a peça final, a peça que une tudo. Jung acreditava que o objetivo não era protocolos perfeitos. O objetivo era individuação, tornar-se mais plenamente você mesmo, e às vezes a falha do protocolo é o caminho. Às vezes, sua sombra derruba sua rotina porque a própria rotina está te afastando de quem você realmente é. E se você vê apenas a falha como fracasso, você perde a mensagem. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Sujeito 634 de Stanford. Vou chamá-la de Ana, executiva corporativa. Adotou protocolos de otimização agressivos, rastreamento do sono, tempo de nutrientes, métricas de desempenho para tudo. E por 79 dias, ela era uma máquina. Então, no dia 80, colapso completo. Não conseguia sair da cama. Não conseguia encarar seus protocolos, não conseguia encarar sua vida. Quando terapeutas treinados por Jung trabalharam com Ana, eles descobriram algo profundo. Seus protocolos não tinham falhado, eles tinham sucedido. Eles a otimizaram para uma vida que ela fundamentalmente não queria. Executiva corporativa de alto desempenho era sua persona, não seu eu, e sua sombra derrubou os protocolos para derrubar a persona, para forçar Ana a enfrentar a pergunta que ela estava evitando por 15 anos: esta é a vida que eu realmente quero? Ana tirou 6 meses de folga, fez um trabalho profundo com a sombra, explorou seus valores autênticos. E quando ela voltou aos protocolos de otimização, tudo estava diferente. Ela deixou a área corporativa, começou seu próprio negócio, construiu protocolos em torno de sua vida real, não a vida que ela pensava que deveria querer. E eles duraram, porque eles estavam apoiando a individuação, não impedindo-a. Este é o nível mais profundo de compensação da sombra. Às vezes, seus protocolos falham porque estão funcionando bem demais. Eles estão otimizando um falso eu. E sua sombra te ama demais para deixar isso continuar. Então, ela sabota. Não para te machucar, para te libertar. Se seus protocolos continuam falhando e você já tentou tudo, faça a pergunta final de Jung. Estou otimizando em direção à minha vida ou para longe dela?
Se a resposta for para longe, sua sombra derrubará cada protocolo até que você mude de direção. Garantido. É por isso que Jung colocou a individuação antes da otimização. Porque a otimização sem autoconhecimento apenas te faz se tornar eficientemente alguém que você não é. E a sombra não permitirá isso indefinidamente. A cada 90 dias, ela forçará a pergunta: quem você está realmente se tornando? E se você for corajoso o suficiente para responder honestamente, se você estiver disposto a deixar seus protocolos evoluírem ou até se dissolverem a serviço do seu autêntico tornar-se, tudo muda. A barreira dos 90 dias desaparece. Não porque você a superou, porque você a entendeu. Nunca foi um obstáculo. Foi um convite para um autoconhecimento mais profundo, para a integração real, para a vida que você realmente está aqui para viver. Isso é o que os protocolos de Huberman não podem ensinar. Isso é o que Jung passou a vida revelando. A otimização que importa não é sobre rotinas melhores. É sobre um ser mais verdadeiro. E sua sombra é a guardiã dessa verdade. Ela derrubará cada protocolo que te afastar dela, e ela apoiará cada protocolo que a servir. O ciclo de 90 dias não é seu inimigo, é seu aliado. Aprenda a ouvi-lo, aprenda a integrá-lo. E seus protocolos param de ser rotinas que você mantém. Eles se tornam práticas que te mantêm, apoiando sua individuação, apoiando seu tornar-se, apoiando a pessoa que você realmente é, não a pessoa que você acha que deveria ser. Este é o ensinamento final. A razão pela qual todo o protocolo de otimização para de funcionar após 90 dias é que sua sombra está checando, perguntando: isso está servindo a quem eu realmente sou? E se a resposta for não, a compensação começa. Mas se a resposta for sim, se seus protocolos estiverem alinhados com seu autêntico devir, a sombra não sabota, ela apoia e os protocolos não quebram. Eles evoluem, aprofundam, tornam-se inseparáveis da sua individuação. Isto é otimização além da otimização. Este é o presente final de Carl Jung e muda não apenas seus protocolos, muda sua vida. Antes de me despedir, se este vídeo te ajudou a ver as falhas dos seus protocolos de uma maneira diferente, se te deu uma estrutura para entender o que sua sombra tem tentado te dizer, considere deixar um super obrigado. Ele apoia diretamente este trabalho. Estas imersões profundas em Jung e neurociência levam semanas de pesquisa e dias para roteirizar. Seu apoio permite que elas continuem. E, mais importante, me diz que este tipo de conteúdo importa para você, que você quer mais integração de psicologia e otimização. Mais verdade, menos teatro. Se isso ressoa com você, o super obrigado é como você vota por mais conteúdo como este e deixe um comentário abaixo com o histórico dos seus protocolos. Quantos dias sua última rotina de otimização durou antes de falhar? O que você acha que sua sombra estava tentando te dizer? Os padrões na seção de comentários são sempre fascinantes e ajudam todo mundo a ver que não estão sozinhos neste ciclo. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para começar seu próprio trabalho de integração.